Então, nós temos aqui Enem 2020, prova de física. Tá? Vamos ver qual é a nossa primeira questão aqui. Tá? A gente vai debater as questões em ordem cronológica, né, que a gente viu o assunto aqui no curso. Então, você tem assim, ó, você foi contratado para sincronizar os 4 semáforos de uma avenida, indicados pelas letras O, A, B e C. Então, são semáforos, sinaleiras para nós, né? Então, vai ter uma sinaleira aqui, ó, no ponto O, que é onde sai o carro, provavelmente, que tu vai fazer o cálculo. Aqui no ponto A, ó, aqui vai ter outra sinaleira no ponto A, outra sinaleira no ponto B e outra sinaleira aqui, outro semáforo, lá no ponto C. Daí diz assim, ó, os semáforos estão separados a uma distância de 500 metros. Então, tudo isso são semáforos, o O, o A, o B e o C. Então, aqui eu tenho 500 metros, aqui eu tenho 500 metros e aqui eu tenho 500 metros entre semáforos. Só estou copiando dados, tá? Segundo os dados estatísticos da Companhia Controladora de Trânsito, o veículo que está inicialmente parado no semáforo O, então o exercício vai começar aqui, ó, no semáforo O, velocidade inicial, tá? Está inicialmente parado. Pessoal, se ele está parado, a velocidade inicial dele é igual a 0. Está parado. E parte com uma aceleração, olha, ele vai sair daqui com uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado, certo? Até atingir a velocidade de 72 km por hora. Pessoal, olha como a prova ficou clássica aqui, né? Velocidade final de 72 km por hora. O aluno já sabe que isso é 20 metros por segundo, porque é a velocidade que mais aparece nos exercícios. Se a gente pegar a nossa apostila lá, quase todos os carros estão andando a 72 km por hora, porque dividido por 3,6 me dá 20 metros por segundo. Então, tudo isso aqui conta na prova, no tempo da prova, um valor conhecido, 20 metros por segundo. Então, bem diferente de provas mais antigas, que a gente tinha que fazer cálculos, coisa e tal. Ali ele chega numa velocidade de 20 metros por segundo. E a partir daí prossegue com velocidade constante. Você deve ajustar os semáforos A, B e C de modo que eles mudem de cor verde para que o veículo estiver a 100 metros do cruzamento. Então, tu não tem que chegar na sinaleira para abrir o verde, tu tem que estar 100 metros antes, tá? Então, ele tem esse pedaço acelerado, a partir daqui ele sai com velocidade constante. E o sinal tem que abrir quando ele estiver 100 metros antes, tá? Então, 100 metros antes, tá? Eu estou pegando só os dados. Cruzado tem que reduzir a velocidade em nenhum momento. Claro, se abre 100 metros antes, eu continuo com a mesma velocidade. Então, antes de eu chegar na sinaleira, o sinal já abre. Se abrir no momento que eu chego, eu vou ter que começar a frear e acelerar novamente, porque o sinal abriu. Considerando essas condições, aproximadamente quanto tempo depois da abertura do semáforo O, o primeiro sinal lá, quanto tempo depois que ele arrancou, o semáforo A, B e C deve abrir respectivamente. Então, o tempo de cada um deles. Bom, vamos começar a entender o exercício. Eu vou pegar agora a caneta vermelha para começar a resolver ele. Ó. Preste atenção aqui. Ó. Eu vou pegar o trecho OA, para a gente analisar, certo? Ele vai ter um período que ele acelera, a velocidade inicial é igual a 0, com uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado, né? 1 metro por segundo ao quadrado. E ele chega com a velocidade aqui de, 20 metros por segundo. 20 metros por segundo. Tu quer saber quanto tempo ele leva para abrir o sinal A? Então, aqui eu já vou achar um tempo. Eu vou chamar de tempo 1, que esse trecho que ele está acelerando. Tempo 1. Pessoal, eu quero saber esse tempo aqui, certo? Tranquilo? Como é que eu vou fazer aqui? V é igual a V0 mais A vezes T. Velocidade final é 20, a inicial é 0, porque ele parte do repouso. A aceleração é 1, o tempo é de 20 segundos. Pessoal, ele leva 20 segundos acelerando, e a partir dali ele vai com velocidade constante. Tá? Então, eu tenho que calcular quanto tempo ele vai andar no segundo trecho. Só que o segundo trecho não é a distância total, pessoal, porque ele tem que estar 100 metros antes do sinal.
A distância total entre semáforo é 500 metros. Então, eu tenho que calcular aqui, ó, olha só, o tempo 2, que vai ser esse aqui, ó, o tempo 2, ele tem que estar a 100 metros do semáforo. Então, ele vai ter que ter andado entre os dois trechos 400 metros. 400 metros. Porque 500 entre os semáforos. O sinal tem que abrir 100 metros antes. Então, eu tenho 400 metros para trabalhar, não 500. Aqui é o ponto que talvez o pessoal tenha errado. Para mim saber isso, eu vou calcular qual é a distância que ele andou nesse primeiro trecho. É um MRUV. Distância é igual a V0T mais A T2 sobre 2. Velocidade inicial é 0. A distância, vou chamar distância 1, ó. Distância 1. Aceleração é 1. O tempo eu achei aqui que é 20 ao quadrado dividido por 2. 20 ao quadrado dá 400, por 2 dá 200 metros. Tá certo? 20 ao quadrado dá 400, por 2, 200 metros. Pessoal, nesse primeiro trecho ele andou 200 metros acelerando e ele tem 200 metros para andar com velocidade constante de 20 metros por segundo. A partir daqui ele está com velocidade constante. Quanto tempo ele levou no segundo trecho? É um MRU. Porque depois que ele para de acelerar, depois que ele chega nos 20 metros por segundo, a partir daqui ele está em MRU. Então, tu vai aplicar Deus vê tudo. Distância vai ser quanto? A distância é 200 metros. A velocidade é 20, porque ele acelera até chegar a 20, a partir dali ele anda com velocidade constante. E o tempo do segundo trecho aqui, que é o momento que o sinal vai abrir, 20 dividido por 2 vai dar 10 segundos. Então, quando ele chegar a 100 metros antes do sinal A, o tempo que se passou vai ser quanto? Pessoal, qual vai ser o tempo que se passou? Tempo total. O tempo que ele acelerou mais o tempo que ele andou com velocidade constante. Ele levou 20 segundos acelerando, mais 10 segundos, a resposta é 30 segundos. Esse primeiro sinal, ele vai abrir a 30 segundos. Daí tu vai procurar as alternativas. Se tiver mais de uma que começa com 30, tu segue o problema, se não está resolvido, tá? Nosso objetivo é resolver. O que acontece? Ele acelera e a partir dali ele vai sempre com velocidade constante. Então, no restante dos trechos aqui, ele segue com velocidade de 20 metros por segundo, certo? Com velocidade constante. Então, tem a distância e tem a velocidade. Eu acho o tempo, ó. Deus vê tudo. 500 é igual a 20 vezes t. Cortou, cortou. Tempo 50 por 2, 25 segundos. Cada trecho entre dois sinais com velocidade constante eleva mais 25 segundos. Tá? Como é que eu fiz? 500 metros, velocidade 20, 25 segundos. No primeiro que é complicado, porque ele acelera e anda com velocidade constante. A partir daqui, o que acontece? Ele vai sempre 25 segundos. Ah, mas tu fez o tempo aqui. Claro, eu peguei o tempo aqui, ó, 30 mais 25. 55, é isso? Mais 25 dá 60, 70, 80 segundos. Vamos ver se está correto isso aqui. 30 segundos, 55 segundos e 80 segundos. Resposta D de Dinamarca. Tá? Bom, o que acontece? Exercício de cinemática com bastante cálculo, característica da prova do Enem. Tá? A gente tem uma no nosso livro lá, que era uma questão do cara com celular e sem o celular, tá? De provas anteriores. Tinha que fazer 4 Torricelli, fazer 4 cálculos, tá? Então, não é a primeira vez que isso aparece no Enem. A característica que a gente tem nessa última prova do Enem são valores bem fáceis de trabalhar, como velocidade de 72 km por hora. Vou deixar vocês tirarem um print, tá? Então, é exercício com dificuldade de cinemática, tá? Tradicional como os exercícios de vestibulares. Tá nada com texto que não dê para entender, tá? Na realidade, está cobrando do aluno aquela física lá do início do ano, que esses exercícios de MRU e MRUV. Eu tenho um trecho, ele acelerando, MRUV, com aceleração constante, MRUV. Ele anda com velocidade constante, eu tenho que fazer o cálculo até 100 metros antes do sinal, ver qual é o tempo que ele leva, né, para poder abrir o sinal. E cada sinal a mais, ele tem mais 25 segundos e fecha a resposta aí, a letra D de Dinamarca. Tá?
A Marcele estava fazendo essa prova ontem, eu acho, tá, Marcele? Se tu tiver aí, conseguir procurar as respostas, se tiver alguma coisa que não bata, tu nos fala para a gente dar uma revisada. Às vezes a gente erra uma conta, alguma coisa desse tipo. Tirando o print, vamos para a segunda. Vamos para a segunda. Eu estou me sentindo bem no ambiente de prova, tá? Eu dou essa aula muito tranquila aos sábados para vocês e hoje eu estou tenso. Porque eu cheguei e não achei o material, eu imprimi agora, falei que ia começar a aula 5 minutos depois. Eu acho que isso é um tempero porque isso é o que vocês passam no dia da prova, tá? E eu estou provando esse sabor, né, de estar preocupado aqui que tudo dê certo, né? Tá gravado, vai ir para o ar. Tá? Independente se a aula for boa ou ruim, não interessa, tá? Você tem que ver a realidade. Marcelo, essa aula serve para o papo que a gente teve ontem, tá? A gente não pode fugir da realidade, tá? Poderia falar para vocês, não tem material, vamos fazer aula de detalhes, tal coisa. Não, a gente tem que encarar, não adianta. Errar é humano, se a gente errar, a gente conserta, a gente discute e assim vai. Vamos lá, questão número 2. Tá? Tem uma mesa e um corpo com uma velocidade aqui. Isso já me lembra a aula de lançamento horizontal, que termina a mesa, é o mais clássico de todos. Ou é um avião largando uma bomba e faz uma parábola, ou vem uma bolinha numa mesa, acaba a mesa e ela sai com uma velocidade na horizontal, é chamado de lançamento horizontal. Então nós temos aqui, ó, questão número 2. Temos aqui, ó. A bolinha vai sair com uma velocidade inicial. Nós sabemos que tem aceleração da gravidade, então esse corpo aqui não vai sair reto, ele vai cair também por causa da gravidade. E nós sabemos que a trajetória é uma parábola, certo? Bom, algumas coisas, eu nem li o enunciado, tá? Ontem eu discuti algumas questões com a Marcela e falava assim, não, eu vou resolver aqui, daí tu vê se está certo. Se não tiver certo, a gente lê o enunciado. Por quê? Porque é prova tradicional. Agora, as provas antigas do Enem, tu tem que ler o enunciado e não entende, ler de novo. Tá? Eu quero que vocês notem essa diferença na prova. Aqui eu tenho uma altura H e aqui eu tenho o que nós chamamos de alcance. Então, a matéria foi vista assim. Vamos ver o que ele pede aqui. Ó. Nos desenhos animados, com frequência, se vê personagens correndo em direção a um abismo. Mas, ao invés de cair, ele continua andando no vazio e só quando percebe que não há nada em seus pés é que ele para de andar e cai verticalmente. Tá, isso aí é os desenhos bem antigos, né? Eu me lembro lá do Coiote e o Papaléguas, né? O Coiote sai lá e fica olhando, daqui a pouco cai, né? Então, alguns desenhos desse tipo. Bom, no entretanto, para observar uma trajetória de queda no experimento real, pode lançar uma bolinha com velocidade V0 sobre a superfície de uma mesa e verificar o seu movimento de queda até o chão. Qual figura melhor representa a trajetória de queda da bolinha? Já está pronto no quadro, tá? Claro que na prova tu não pode fazer isso, mas agora em casa tu pode pegar uma bolinha que tu tem em casa, pegar na mesa e jogar. E tu filmar, tu vai ver que vai fazer uma parábola. Então não é a letra A. A letra A é dos desenhos animados. Tu sai, caminha no ar e quando vê, cai reto, né? Não é a letra A. Não é em linha reta, não é terminou, vai cair, se não tivesse velocidade na horizontal, seria a letra C aqui, né? Tá? Então, a letra C seria se não tivesse essa velocidade, daí cairia em queda livre na vertical. Então, a resposta é a letra D, de Dinamarca, tá? Questão fácil. A primeira, muitos podem ter errado, por questão de cálculo, né? Seria uma questão para pular, para deixar mais para o fim da prova, porque envolve cálculo. E essa questão é para matar na hora. Matar e ir lá na grade já marcar a letra D. Não me troca gabarito na questão fácil. Não é difícil, pode trocar, porque o pessoal vai errar, e de repente tu erra e acaba acertando na troca. Mas essa tem que ir lá no gabarito e marcar a letra D. Na hora de preencher, essa já está preenchida aqui, está garantido, tá? Então a questão 2, bem fácil, diferente da 1, que bem trabalhosa. Tá? Questão número 3. Eu me lembro dessa questão, pessoal, que me perguntaram. Essa questão aqui, ela
ela é mais matemática do que física. Quase todos vocês fazem matemática comigo, então vocês vão ver o raciocínio que a gente tem lá nas questões de matemática, tá? Tranquilamente essa questão aqui encaixaria na prova de matemática. Então nós temos aqui a questão número 3. Questão número 3. A gente tem trabalhado bastante na matemática, o que a gente vai usar aqui para resolver essa questão. A Torre Eiffel, tá, com seus 324 metros de altura, então a gente tem a torre aqui. Vou fazer um esboço da torre aqui, tá? Só para a gente ter uma ideia aqui. Tá? Então a torre, ela tem uma altura de 324 metros. Tá? É um exercício de escala. Tá? E a gente verifica que lá na escola, lá exercício de escala, é só em mapinha, coisa e tal, e na prova do Enem envolve áreas, envolve volumes, e a gente tem que saber usar escala em área e volume. É o que vai acontecer aqui. Vamos prestar atenção aqui o que acontece. Então nós temos aqui, ó, com seus 324 metros de altura, foi feito de treliças de ferro. Esta pesava 7.300 toneladas. 7.300.000 quilos, na realidade. Tá? Um arquiteto resolve construir um protótipo desta torre numa escala de 1 para 100. Então ele vai fazer uma torre 100 vezes mais baixa. 100 vezes mais baixa. Né? A escala de 1 para 100. Né? Usando os mesmos materiais, cada dimensão linear por escala é 1 para 100 no monumento real. Pessoal, quando se fala em escala, ela é linear. Tá? Então, por exemplo, quero saber qual é a altura aqui, ó. Qual é a altura nova? Chamar Hzinho, isso aqui é Hzão. Eu vou pegar 324 e dividir por 100. Vai dar 3,24 metros. Tu vê que é uma torre alta, né? 3 metros de altura, mais do que um pé direito da casa. Tá? Por que eu fiz isso direto? Porque a altura é metros, a escala sempre é linear. Complica quando se fala em volume, quando se fala em área. Né? Na prova do Enem, a gente tem feito questões dessas. Tinha uma estátua numa questão muito semelhante com o que a gente vai trabalhar aqui. Considerando que a massa real tem a massa M da torre, olha lá, massa da torre, e exerça na fundação sobre o qual foi exercida uma pressão da torre, o modelo construído pelo arquiteto terá massa do modelo, e uma pressão do modelo. Daí diz assim, como a pressão exercida pela torre se comporta como uma pressão exercida pelo protótipo, ou seja, qual é a razão entre a pressão da torre, olha só, razão, pressão da torre sobre pressão do modelo. Pessoal, esse P é de pressão, tá? Vou até escrever aqui, ó, pressão. E aqui massa, tá? Pessoal, a fórmula de pressão, primeira coisa que tem que lembrar, a fórmula de pressão é força sobre área, hidrostática, já vimos hidrostática, tá? Então, o que vai acontecer aqui? Pressão é força sobre área. Pessoal, qual é a força que a torre faz no chão? É o peso dela, que é massa vezes gravidade. Então, aqui na parte de cima eu vou ter aqui a massa da torre vezes a gravidade, dividido pela área da torre. E a pressão do modelo vai ser a massa do modelo, vezes a gravidade, vezes a área do modelo. Certo? Área do modelo. Não esquece que o modelo é menor do que a realidade, certo? Eu vou cortar essas gravidades aqui, é um exercício que eu considerei difícil, né? Eu me lembro que me perguntaram esse exercício. Eu vou pegar aqui, divisão de frações. É a massa da torre sobre a área da torre. Ó, massa da torre sobre a área da torre. E aqui vai ser o inverso. Área da torre, área do modelo, sobre a massa do modelo.
tá? Então tá ali a resposta, mas daí a gente olha lá, tem números, tá? Então vamos ver o seguinte, ó. Eu vou pegar aqui, ó, pressão da torre sobre pressão do modelo, vai ser a massa da torre, tá? Lá na hora da prova, tu não vai escrever torre, como a gente está escrevendo aqui, né? Vai botar M do T e área do T da torre, e eu vou ter que mudar esses área do modelo e massa do modelo, em função do verdadeiro, com a escala. Só que a escala é linear, tá? Vamos fazer da área primeiro. Pessoal, a área que eu vou ter aqui na base, aqui, ó, a área que eu vou ter na base, ela é 100 vezes menor do que a área verdadeira? Não. Ela é 10 mil vezes menor. Fábio, de onde é que tu tirou isso? Olha só, presta atenção. Uma base aqui, vamos supor que a base fosse assim, ó. A base fosse assim, ó, um quadrado lá, o pé dela. Tem L e tem L. Esse L vai ser 100 vezes menor, eu vou dividir por 100. E esse também eu vou dividir por 100. Então, na realidade, eu vou dividir por 10 mil. Então, o que acontece? A área do modelo, ó, a área do modelo é a área da torre dividido por 100, só que 100 ao quadrado. Pessoal, 100 ao quadrado, é 100 vezes menor. Porque cada dimensão linear é 100 vezes menor. Só que a área é elevada ao quadrado. Aí a massa do modelo, vai ser quantas vezes? Essa massa é menor do que essa. Aí é 100 vezes menor? Não. Daí o aluno pensa assim, pode ser, porque massa não é linear, não é superficial, aí que tu te engana. Olha só, tu tem que densidade é massa por volume. Vamos botar massa específica. Pessoal, diz que é feito do mesmo material, ó, mesmo material. Mesmo material. Então, por que é massa específica? Porque cada material tem uma massa específica. O alumínio tem uma massa específica, o ferro tem uma massa específica. Então, a massa específica são iguais. Então, o que vai acontecer aqui? Se a massa específica é igual, a massa é massa específica vezes volume. A massa é proporcional ao volume. Quanto mais volume daquele material eu tiver, mais massa vai pesar. Vai ter um peso devido à massa maior, para falar correto. Então, o que acontece? A massa é proporcional ao volume. Então, o que vai acontecer aqui? A massa do modelo é menor que a massa da torre. 100 vezes? Não, 100 ao cubo. Então, vou ter aqui, ó, a massa do modelo vai ser a massa da torre dividido por 100, só que ao cubo. Eu não gostei da minha resolução, tá? Mas é o que está saindo aqui. Eu vou cortar aqui, eu vou cortar aqui, eu vou cortar aqui. Aqui lá em cima sobrou 1. Então ficou assim, ó. Pressão da torre sobre pressão do modelo vai ser igual a 1 sobre 100 ao quadrado, dá 10 na 2 ao quadrado, 10 na quarta, dividido por 10 na 2 elevado ao cubo, 10 na 6. O inverso disso vai dar 10 na 6 sobre 10 na quarta. Isto vai dar 10 na 2. Então, 10 na 2 é 100. Ou seja, a pressão da torre vai ser 100 vezes maior. 10 na 2, resposta C de Canadá. Marcelo, vê se confere aí o gabarito para nós. Eu tenho aqui. Essa aqui é a questão número 3. Só que o gabarito aqui é complicado para mim ver. Questão número 3, não está organizado como a gente sempre está. Questão número 3, resposta à letra C, tá? Letra C. Bom, agora... O que é? Tá certo, letra C. Tá, agora sim, ó. Todo esse cálculo para mostrar a maneira correta para vocês, tá? Agora pega o cara que não entende nada, e ele olha aqui e vê assim, não, a escala é 100 vezes menor. 100 vezes menor. Se é 100 vezes menor, a pressão vai ser 100 vezes menor. 100 vezes menor é o 10 na... Não tem 10 na menos 2, que é 100, eu vou marcar 10 na 2. E o cara foi feliz porque quem fez a questão não previu que a maneira errada, mais simples de fazer seria essa, tá? Não sei se vocês entenderam. A escala é 1 para 100.
O cara pensa no 100. 100 é 10 na 2. Olha assim, a única 10 na 2 é a resposta C e o cara sai contente da prova e acertou a questão sem saber porcaria nenhuma de física, tá? Então, isso é uma questão mal elaborada. Quando eles elaboram, eles devem pensar o que o aluno que não sabe a matéria colocaria. O aluno que não sabe a matéria colocaria a letra C. É uma questão difícil, mas o TRI deve avaliar como uma questão fácil, porque o erro mais comum, 1 para 100, 100 elevado na 2, resposta à letra C, que não tem nada a ver com a resolução. Não sei se vocês entenderam a ideia, tá? Então, isso também serve, né? Às vezes o cara se mata lá para fazer, ou tenta fazer certo e erra um cálculo, o cara erra. Uma questão que um monte de gente vai errar porque teve o raciocínio errado. Tá? Deixar vocês tirar um print. Então é uma questão bem trabalhosa, uma questão muito fácil e uma questão muito trabalhosa com a possibilidade do aluno que não sabe nada acertar. Tá? Então essa é a avaliação da prova até o momento. Tá bem? Tirem print. Tá, sabe? É muito ruim essa prova, cheia de questão errada. Indignada, tô. Na realidade, o que acontece? Essa questão de mudar os modelos das provas, não tem uma banca para fazer a questão, a gente paga um preço. Porque saiu uma questão, por exemplo, o Fábio fez essa questão. Quando que o Fábio vai fazer outra para o Enem? Nunca mais. É muita sorte pegar uma questão tua novamente. Então, a gente não tem aquela linha de raciocínio, é um sorteio, é muita gente fazendo questões. Tá? São professores universitários. Não era a FGV que continuava fazendo as provas, Fábio? O que é? Não era a FGV que continuava fazendo as provas? Não, são professores universitários, professores do IFE. Tá? Então, o pessoal coloca as questões, faz a questão e manda para o banco de dados, daí é sorteado. Pode ter alguém do IFE daqui de Rio Grande que fez essa questão, ou de Pelotas. Tá? É questão de sorteio. Tá? São professores universitários e professores do IFE que constroem as questões. Só se mudou nos últimos anos, mas eu acho que não. Bom, tiraram um print? Vamos para a próxima questão. Vamos avaliando aí a prova, né? Marcele, não é bem diferente do que as questões daquelas que tu pegou essas listas na internet aí? Muito diferente. Muito diferente. É isso aí que eu tento orientar vocês. Não precisa nem dizer que fez curso aqui comigo, mas faz o que eu falo. A regra é essa, não precisa depois fazer propaganda. Faz o que eu falo, que tu vai pegar a prova de 2009, 2010, tu vai perder um baita tempo, as questões são longas e não vai cair nada parecido. Isso aí eu consegui te provar, né? É só tu pegar uma prova lá antiga e pega uma de agora. Muito diferente. Olha a questão número 4 aqui, ó. Questão número 4, onde a Marcela me perguntou ela, e eu olhei a figura e falei assim, é tanto. Se não fechar o gabarito, tu me fala que daí eu vou ler o enunciado. Ó, eu nem li o enunciado, vou ler agora a primeira vez, tá? Tem aqui, ó, tipo uma caverna aqui, ó, tem uma bolsa de ar, tá? Mais ou menos isso aqui. A água corta aqui, ó. É o que eu comentei para vocês, né? Teve lá aqueles meninos lá que ficaram dentro de uma caverna lá, teve um resgate. Situação muito semelhante a essa aqui, me parece, tá? A pressão atmosférica aqui, 1 vezes 10 na 5 Pascal, né? Que é a mesma coisa que 1 atm, ó, 10 na 5 Pascal é 1 atm, certo? Daí temos assim, ó, um mergulhador fica preso ao explorar uma caverna no oceano. Dentro da caverna formou-se um bolsão de ar, como mostra na figura, onde o mergulhador se abrigou. Durante o resgate, ao evitar danos ao seu organismo, foi necessário que o mergulhador passasse por um processo de descompressão, antes de retomar a superfície para seu corpo ficasse novamente sob pressão atmosférica. O gráfico mostra a relação entre os tempos de descompressão recomendados para indivíduos na situação de variação de pressão. Sublinhe essa palavra aqui, variação de pressão. Tá? Então, o gráfico está falando sobre variação de pressão, não sobre a pressão que ele está sujeito. Tá? Então, nós temos aqui, ó, mas diz no gráfico aqui, ó,
Tem um gráfico aqui que eu vou fazer aqui embaixo, aqui, ó. E esse gráfico ele está assim. E aqui embaixo, ó, é variação de pressão em quilopascal, tá? E aqui é o tempo de descompressão para ele subir a superfície, para não ter problemas nos seus órgãos internos. De descompressão em minutos, tá? Tem o gráfico aqui. Considere que a aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. Pessoal, não vou usar nada disso, tá? Mas aqui, ó, a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. A densidade da água, vou botar Mi, né? Eles chamam de Rho, 1000 kg por metro cúbico, em tempos e minutos para descompressão que o mergulhador está submetido. Qual é o tempo? Tá? O tempo vai ser tirado da tabela. Ó, na tabela que eu tenho o tempo de descompressão, certo? Olha só como é que eu vou fazer. Eu vou fazer rápido, tá? E depois mostrar para vocês por que deu aqueles dados. O que eu vou lembrar aqui, pessoal, lá da aula de hidrostática? A cada 10 metros, ó, para água, né? Isso é para água, né? Para água. A cada 10 metros, a pressão aumenta em 1 atm. Como eu tenho 50 metros, vai ser X. Pessoal, isso vai dar 5 atm. Só que 1 atm, olha só, 1 atm, a pressão atmosférica é 1 atm. Então, 1 atm é a mesma coisa que 10 na 5 pascal. Então, eu vou ter aqui que a variação de pressão devido a esses 50 metros, a variação de pressão vai me dar 5 vezes 10 na 5 pascal. Eu vou trocar esse ATM, 5 vezes 10 na 5 pascal. Quando eu olhar aqui o gráfico, né, ele não está em pascal, está em quilopascal. Quilopascal, ele nem gosta muito dos prefixos. Tá? Eu venho enchendo o saco de vocês, olhem a aula lá, conversões de unidades, que lá tem os prefixos, como converter unidades. Quanto vale cada prefixo? O quilo é 10 na 3. Então, desse 10 na 5 aqui, ó, eu vou ficar com 10 na 2 quilopascal. Quilo é 10 na 3, com 10 na 2 é 10 na 5. 5 vezes 10 na 2 é 500, porque 10 na 2 é 100, 500 quilopascal. Pessoal, eu venho no gráfico aqui, nos 500 quilopascal, ó, 500 quilopascal, né? Esse pincelzinho aqui é fino, a gente vai dar uma reforçada para vocês enxergarem bem. Nos 500, tu vem no gráfico e vai ver o tempo de descompressão. Eu vou olhar na minha folha aqui, nos 500, dá certinho lá, 60. Pessoal, 60 minutos. Então, a resposta com essa aqui, ó, da tabela, nós temos 60 minutos. Eu acho esse exercício fácil, tá? Por que foi dado esses dados aqui, ó? Esses dados é dado aqui porque a maioria calcula por fórmula. ΔP igual a μ, G, ΔH. Então, ΔP seria os 1000, vezes a gravidade que é 10, vezes a altura que é 50. 1000 é quilo, ó, 1000 é quilo, 500 quilopascal. Tá? Eu prefiro a teoria aqui, ó, porque sempre a água que aparece, isso nos ajuda bastante. Tá? Questão número 4, para mim uma questão bem simples. Tá? Então temos meio a meio aí, 2 questões mais complicadas e 2 questões bem simples, né? Na prova até o momento. Vamos para a próxima. Alguma dúvida? Podem falar. Tá? Aqui é ar. Então nós temos, vamos para a próxima aqui. Questão número 5. Questão número 5. Uma questãozinha de termo. Tá? O que nós temos aqui? Mesmo para peixes de aquário, como peixe arco-íris, a temperatura da água fora da faixa do ideal de 26 a 28. Então, assim, ó, a temperatura no aquário tem que estar entre 26 graus Celsius e 28. Só estou anotando, tá? Não sei se eu vou precisar dessas temperaturas. Bem como sua variação brusca pode afetar a saúde do animal. Para manter a temperatura da água dentro do aquário na média desejada, utiliza-se dispositivos de aquecimento como termostato.
Então, se tu deixar a água normal lá, pode estar muito gelada ou muito quente e cai fora dessa temperatura ideal para o peixe. Eu nunca tive aquário, mas é o que o exercício me diz. Então, a gente tem um termostato que vai regulando a temperatura para o peixinho. Por exemplo, agora vai começar o exercício. Um aquário com 50 litros, então deu um volume de 50 litros. A gente sabe que cada litro é 1 quilo de água, né? Então isso aqui, eu já sei que isso aqui corresponde a uma massa de 50 quilos. Provavelmente vai dar a densidade lá embaixo, tá? Ele dá ali a densidade, já corri o olho e já vi. Pode ser utilizado no sistema de aquecimento de 500 watts, ele me deu a potência de 500 watts, otimizando para suprimir uma taxa de resfriamento. Essa taxa pode ser considerada praticamente constante, já que a temperatura externa ao aquário é mantida pelas estufas. Utilize para a água o calor específico de 4 kJ quilograma por quilograma Kelvin, tá? Tá na menos 1. O Enem usa essa nomenclatura, em vez das unidades ser dividida, ele usa na menos 1. Tudo que é na menos 1 é na parte de baixo da divisão, tá? E a densidade, 1 kg por litro. Não vou botar, porque eu já transformei aqui, ó, 1 kg para 1 litro, 50 quilos para 50 litros. Se o sistema de aquecimento for desligado em 1 hora, ele te deu o tempo aqui, ó. Tempo de 1 hora. Qual o valor próximo da redução de temperatura da água do aquário? Bom, olha só o que eu tenho. Ele quer saber o tempo, né? Ele me deu a potência do aquecedor lá do aquário. Potência é energia sobre tempo. Olha só. Potência, energia, nesse caso energia térmica, que é o Q-macete, né? Tem variação de temperatura, é calor sensível, sobre o tempo. Bom, a potência é 500 joules, 500 watts, desculpa, 500 watts. Aqui é o Q-macete, ó, MC delta T, sobre delta T. Aqui é tempo, tá? Tempo. E lá em cima é temperatura, é o que eu quero achar, tempo. A massa é de quanto? Bom, aqui tem uma jogada, a massa está em quilos, aqui está em quilos. Eu vou achar a variação de temperatura em Kelvin. E aqui é quilojoules, então tem que botar 4.000 joules aqui. Então a massa é 50. Aqui é 4 kJ, quilo é 10 na 3, 4.000 joules, o delta T. E o tempo é de 1 hora, só que tem 100 segundos. Para mim tem joules aqui, ó, Sistema Internacional. 1 hora é 3.600 segundos. 3.600 segundos. Tá? Pessoal, eu vou cortar esses 2 zeros com esses 2 zeros. E eu vou ficar aqui, ó, 36 multiplicando 500, dividido por 50 vezes 40. Pessoal, esse zero do 40 eu vou levar para cá para os 50. Porque 40 é 4 vezes 10. Não, vai ficar 500 vezes 4. Isso é um delta T, certo? Eu vou cortar aqui o 500 com 500, 36 por 4 dá 9, né? Delta T é igual a 9 Kelvin. Onde é que eu errei? Ó, acontece. Vamos ver onde é que eu errei aqui. Potência 500... Ah, é 50 watts. Pessoal, desculpa aqui, ó. 50 watts. Tira um zero daqui. 50. Tira um zero daqui. Eu só posso cortar 1, vai ficar 10 aqui. Vai ficar 36 por 40, vai dar 0,9. 0,9 Kelvin. A variação da temperatura em Celsius e a variação da temperatura de Kelvin são iguais. Como são iguais, se a variação da temperatura em Kelvin deu 0,9, a variação da temperatura em Celsius dá 0,9 graus Celsius também. Tá? Questão número 6. Essa questão eu achei polêmica. Tá? Os manuais de refrigeradores, tá? Os manuais de refrigeradores, a geladeira que a gente chama, né, apresenta a recomendação de que o equipamento não deve ser instalado próximo de fonte de calor, tá? Como fogões e aquecedores, ou em um local onde indica diretamente a luz do sol.
A instalação do local inadequada prejudica o funcionamento do refrigerador e aumenta o consumo de energia. Então, por exemplo, comprou uma geladeira, tá? Vamos chamar de geladeira que é o popular, mas o nome certo é refrigerador, tá? Então, às vezes tu tem a pia da cozinha, o fogão de um lado e a geladeira do outro. Mas por questão de acomodação, às vezes tu tem a pia e tens um espaço grande. Vou botar o fogão e a geladeira. Quando tu ligar o forno do fogão, né, vai sair todo aquele calor para o teu refrigerador. Não é bom. Isso na prática, né? Tu botar a geladeira no lado de uma janela e pegar sol o dia inteiro, também não é bom. Não vai funcionar? Vai, mas tu vai gastar um pouquinho mais de energia elétrica. É o que está dizendo o texto, tá? O não atendimento dessa recomendação resulta em um aumento do consumo de energia. Por quê? Por que vai aumentar a energia? Vamos ver como é que o refrigerador funciona rapidamente aqui, tá? Para a gente poder entender. Pessoal, olha aqui, nós temos o compressor. O compressor comprime o gás que vai passar no condensador. Condensador. Tá? Aqui é o compressor. Daí eu tenho a válvula de expansão. Que vai abrir o volume e vai cair a temperatura. Tá? Vai dar uma transformação adiabática e a gente vai para o evaporador. Tá? Isso aqui vem para cá novamente. Bom, o que acontece? O condensador fica fora. É aquela grade preta que tem atrás da geladeira. E o evaporador, eu vou botar aqui congelador, ele fica na parte de dentro. E tem o fluido que está circulando, ele vai trocando de estado físico. Por que condensador? O que é condensação? Entra vapor, olha lá, entra vapor e sai líquido. Evaporador, o que é evaporar? Entra líquido e sai vapor. O compressor só pode ter vapor, tá? Se entrar líquido aqui, queimou o compressor. Ele só comprime vapor. Quando ele comprimir, ele manda para o evaporador. E esse fluido que circula é que ele faz o seguinte, ele transporta o calor, vamos dizer assim. Tá? Não está nem muito correta a fala. Mas ele entra lá dentro do teu refrigerador, da tua geladeira, tira calor dos alimentos, pega para ele, ele vai lá atrás na grade preta e joga embora. Tá? Então, o que vai acontecer aqui? Tu colocou aqui lá um iogurte, tá? Uma garrafinha lá, tu vai tirar calor daqui, ó. Tu vai tirar calor. Por que tu vai tirar calor? Porque a temperatura aqui está baixa no evaporador. É gelado. E o calor vai da maior para menor temperatura, espontaneamente. Então, o calor vem para cá, circula aqui, ele larga o calor lá na rua. Certo? Para te largar o calor na rua, tu tem que ter diferença de temperatura. Se o ambiente e a grade preta estão na mesma temperatura, ele não vai largar calor. Porque só existe calor com diferença de temperatura. Então, o que acontece aqui? Como ele vai largar calor, o ambiente aqui, ambiente, tem que estar com uma temperatura baixa. Quanto mais baixa a temperatura, mais larga calor. Chegou lá no condensador, que é a grade preta, está frio, larga calor. Então, no inverno, a gente gasta menos energia elétrica com a geladeira. No verão, é mais difícil. Por quê? Porque a temperatura está mais parecida, então tem mais dificuldade. Daí o compressor vai ter que funcionar mais para jogar mais esse calor, forçar mais esse calor no ambiente que não está tão frio. Então a resposta correta e gabarito, e agora eu vou criticar a questão, a questão correta seria assim, a liquefação, condensador, condensação e liquefação, troca do estado gasoso, né, para o estado líquido. A liquefação da substância refrigerante no condensador exige mais trabalho do compressor. Então, se tu largar aqui, o ambiente tem que estar com baixa temperatura, tu botou um fogão aqui, o que vai acontecer? A liquefação, a condensação, né, da substância do condensador vai exigir que o compressor trabalhe mais. Então, resposta à letra D. Fábio, tu concorda? Concordo que a resposta é D. Mas vamos olhar a letra A diz o seguinte,
Diz assim, ó, que o fluxo de calor por condução do condensador, tanto é que o condensador, que é uma serpentina, ele tem uns ferrinhos ali. Eu sei disso porque eu fiz curso de refrigeração, curso técnico, refrigeração e ar-condicionado. Então, na serpentina tem as aletas, que são uns risquinhos assim. Aquilo é para aumentar a área de contato para tu mandar mais calor embora. Porque o fluxo de calor é Ka ΔT sobre E. Então, quanto mais área tiver, mais calor manda embora. Então, quando chega no condensador, todo o calor tirou de dentro da tua geladeira, ele tem que jogar embora. Então, tem que ter uma área boa. Daí diz assim, ó, fluxo de calor por condução no condensador sofre considerável redução. Só que o fluxo de calor depende do ΔT. Então, se está frio lá, ele está jogando calor. Se tu botar um troço quente, como um fogão ou sol, a diferença de temperatura vai reduzir e tu vai reduzir o fluxo também. Então, para mim, a resposta A também está correta. Tá? Então, eu anularia essa questão. Para mim é A e D. O gabarito saiu letra D, está correto. Tá? Tá correto. Se eu botar algo aquecido nos fundos da geladeira aqui, no condensador, não vai ficar tanta diferença de temperatura, vai prejudicar a condensação, né, a liquefação que ele fala, e o compressor vai ter que funcionar mais para isso. Né? Tá correto. Mas também está correto que o fluxo de calor depende da variação de temperatura. Se botar algo quente, não tem tanta diferença de temperatura. Consequentemente, vai influenciar no fluxo de calor também. Tá? Então, resposta D, tá? Que é o oficial, tá? E D e A é o que eu acho que deveria ser a resposta. Tá? Então, infelizmente, é isso aí, né, Enem? Tá? O aluno botou A, acertou, tá certo. Mas a D é mais correta, vem aqueles papos, né, para a gente não contrariar o Enem. Mas as duas, para mim, estariam corretas. Alternativa 7. A 7 eu achei bem fácil, tá? É um conteúdo que nós não vimos ainda, a parte de ondas, né, a parte de óptica, tá? Mas para mim é uma questão fácil. Essa é uma questão difícil pelo fato dessa confusão, tá? É bom tu botar uma correta e as outras bem erradas, para ver se o aluno sabe o funcionamento do refrigerador, não complicava em nada, né? Mas, cada um faz o que dá na cabeça. 7. 7 nós temos assim, ó. Lá em 1808 começou a escrever, né, o cara esse aqui, não vou pronunciar, não sei a pronúncia do nome dele, sobre a condensação da luz solar no foco de uma lente que queria verificar de que maneira os raios coloridos contribuíam para o aquecimento. Então, ele está dizendo que as cores aqueceriam mais ou menos com cores diferentes. Tá? Para isso, ele projetou sobre um anteparo um espectro solar obtido com um prisma. Colocou termômetros nas diversas faixas de cores e verificou nos dados obtidos que os termômetros iluminados indicou o aumento de temperatura maior em uma determinada faixa de frequência. Para verificar a hipótese, o estudante montou o dispositivo apresentado na figura. Nesse aparato, 5 recipientes contendo água à mesma temperatura inicial e separados por um material isolante e refletor são posicionados lado a lado. Então, do A até o E são recipientes com água. Então, vamos representar aqui, ó. Ele tem um prisma aqui. Pessoal, o prisma lá na parte de óptica, lá, ele tem a dispersão da luz, ó, chega a luz branca e tem a dispersão da luz. O que é a dispersão da luz? A gente sabe que a cor branca é a soma de todas as cores. E a dispersão da luz é o contrário. Tu chega com luz branca e tu separa as cores. É o fenômeno do arco-íris, tá? O vermelho é o que menos desvia. Daí ele vai ter aqui, ó, as cores aqui, ó, vermelho, depois laranja, alaranjado, amarelo, verde, deixa eu pegar o outro verde aqui, verde, azul, anil e violeta, tá? Daí ele coloca 5 recipientes, um fora do vermelho, ó, um fora do vermelho e um fora do violeta. Olha só, um fora do vermelho e um fora do violeta. São 5, né? Já tem 2. Assim, ó. 1, 2, ó. A, B,
C, D e E. E ele quer saber qual que aquece mais. Olha só que coisa interessante, tá? O nome das ondas é conforme a frequência, tá? Então, assim, por que que é ultravioleta? Por que que não é infravioleta? É ultra porque é acima do violeta. Então, o violeta tem a frequência maior. Eu acho que ele até fala que a frequência aumenta para cá, tá? A frequência aumenta para cá. Então, esse aqui é o violeta. Esse aqui é o ultravioleta. E abaixo do vermelho, que está no B, ó, o vermelho caiu no B. E tem um que não aparece. O que que tem aqui? Infravermelho. Infravermelho. O aluno pode dizer assim, Fábio, mas como é que eu vou saber que no A tem, é no A que aparece ali, tem o infravermelho e no E tem o ultravioleta? Eu não estou enxergando. Claro que tu não enxerga. Tu não enxerga raio-x, tu não enxerga micro-ondas, tu não enxerga ondas de rádio. Nós só enxergamos a luz visível, nós só enxergamos do vermelho até o violeta. Mas tem aqui, ó, abaixo do vermelho tem o infravermelho, acima do violeta tem o ultravioleta. As ondas de calor que produz aquecimento é infravermelho. Por que que nós, quando se reunimos, nós fizemos uma aglomeração, né, uma palavra muito comum nos dias de hoje, quando tu vai naquelas festas lá lotada no inverno, daqui a pouco, que calor está aqui, isso é o calor humano. Pessoal, o calor humano, cientificamente, é infravermelho. Nós estamos emitindo infravermelho o tempo todo. Então, o que que acontece? Muita gente numa sala vai dar aquecimento por infravermelho. Então, o infravermelho é que aquece. O que aquece é o infravermelho. Então, a resposta é letra A. Eu achei uma questão fácil. Como eu falei, nós não vimos no curso ainda, nessa parte de óptica e ondas, que em seguida a gente já vai começar, tá? E vocês vão ver que as cores tu tem que saber o nome das ondas, que o infravermelho é de aquecimento, tá? Então nós temos aqui, confunde muito porque o bronzeamento é feito com ultravioleta, tá? Ultravioleta demais dá câncer de pele, coisa e tal. Mas o aquecimento é infravermelho, tá? Então a resposta é letra A. Podem tirar um print aí. Chegamos na metade da prova, pessoal. Tá? Vai depender da dificuldade das próximas questões, a gente terminar ela hoje ou não. Vocês podem comentar aí sobre o ritmo, Fábio, está muito rápido, está muito lento, pode acelerar para a gente terminar a prova, tá? Para mim é indiferente. Às vezes tu comete um errinho de cálculo, já perde 10 minutos, né? Até tu achar o erro de cálculo, daí já fura tu terminar a prova toda, né? Porque tem que ser explicado, não adianta. Resolver a prova, todo mundo resolve as questões, né? Agora, comentário que eu acho mais importante. Pessoal, aqui temos uma questão fácil demais, tá? Fácil demais. Questão número 8, tá? Tem um cara aqui, ó, aparece só as pernas do cara e vem um gatinho, tá? E vem um gatinho aqui e esse gatinho aqui resolve se esfregar. Eu já tive gato, eu sei que é bem assim. Resolve se esfregar nas calças, certo? Resolve se esfregar nas calças, é uma tira, tá? Daí ele sai todo arrepiado. Daí ele fala assim, eu odeio eletricidade estática. Tá? Ele vem, se esfrega e daí o pelo sai todo arrepiadinho, ó, sai todo arrepiado. Por que que isso acontece, pessoal? Que processo de eletrização que teve? O gato se esfregar nas calças. Processo de eletrização por atrito. Nós temos atrito, contato e indução. Atrito é esfregar um corpo no outro, contato é encostar um no outro, ou ligar um condutor, e a indução é uma aproximação. Nesse caso aqui, nós temos o processo de atrito, ó, processo de eletrização, ó, processo de eletrização por atrito. Como é que funciona o processo de eletrização por atrito? Tem que ter dois materiais diferentes, no caso a calça, o jeans e o pelo do gato são materiais diferentes, e ambos vão ficar eletrizados. E como é que ocorre essa eletrização quando se tem atrito? Eu esfrego o corpo A no corpo B, ó, corpo A no corpo B, e sai elétrons de um para o outro. Pessoal, os prótons estão fixos dentro do núcleo, né? Então, quando se esfrega, são os elétrons que passam, porque
porque estão mais fracamente ligados, né? Os últimos elétrons, né? Estão mais fracamente ligados, que a distância é maior, a força elétrica é menor. Então, nós temos aqui, por esse motivo, correta eletrização ilustrada na tira, troca de átomos. Imagina sair o átomo inteiro. Não, é os elétrons, né? Tá fora essa. Diminuição do número de prótons pelo pelo do gato. Os prótons podem diminuir? Não, se são os elétrons, ou tu ganha elétrons, fica com mais elétrons, ou tu perde elétrons, fica com menos elétrons. Criação de novas partículas? Não. Imagina criar partículas, não é possível. Movimentação de elétrons entre a calça e o pelo do gato. Resposta D. Tá? Resposta D está me dizendo que tem movimentação de elétrons entre a calça e o pelo do gato. Conforme se esfrega, passa elétrons para o gato fica cheio de carga negativa. Imagina dois pelos com carga negativa. Tem repulsão. Então vai o pelo ficar todo repelido, porque o pelo está todo ele com a mesma carga. Tá? Uma questãozinha bem fácil. Ganhamos um tempo legal aqui. Tá? Questão para acertar mesmo. Tá? A questão número 10, um circuito elétrico. Tá? Essa aqui, alunos já me perguntaram, tá? Então eu já tenho uma ideia mais ou menos como é que ela funciona. Então o pessoal achou difícil essa questão número 10. Vamos ver o que ela traz aqui, que eu não me lembro, mas o pessoal já tem me perguntado bastante. Então tem aqui, ó, 12 volts. Ponto A. Ponto B, ponto C, ponto D e ponto E. E aqui eu tenho resistores entre esses pontos. Tenho resistores entre esses pontos. E todos os resistores são de 100 ohm. 100 ohm, 100 ohm, 100 ohm e 100 ohm. Tá? Um estudante tem uma fonte de tensão com corrente contínua, que opera com tensão de 12 volts. Então, lá em cima tem 12 volts aqui, ó, 12 volts na fonte. 12 volts. Tem 12 daqui até aqui, pessoal. Como os resistores são todos iguais, 12 dividido por 4, ó, eu vou fazer aqui, ó, 12 dividido por 4 vai dar 3 volts. Eu vou ter 3 volts aqui, 3 volts aqui, 3 volts aqui e 3 volts aqui. Tudo bem? Tranquilos? Os resistores são todos iguais ali, eu tenho 3 volts entre cada um deles. Como precisa alimentar um equipamento que opera em tensões menores, ele emprega 4 resistores de 100 para contribuir um divisor de tensão. Obtém-se esse divisor associado aos resistores, como exibido na figura. Os aparelhos podem ser ligados entre A e B, C e D e E, dependendo da tensão especificada. Eles têm um equipamento que opera, agora tem o equipamento que eu vou ligar. Vamos botar aqui o equipamento. O equipamento que eu vou ligar, ele me dá, ele me dá que a tensão dele é de 9 volts e a resistência 10 kΩ. Pessoal, 10 kΩ. Aqui eu já posso achar uma corrente do UCRI. Deixa eu ver nas alternativas, olha, ele pede a corrente, já vou eliminar um monte de coisa. Em quais pontos de divisor de tensão esse equipamento deve ser ligado para funcionar corretamente? E qual será o valor da intensidade da corrente nele estabelecida? Bom, a corrente eu já posso achar. U é igual a R vezes I, U é 9, o R é 10 kg. Quilo é 10 na 3, pessoal. Olha aqui, ó, quilo é 10 na 3. Então vai ser 10 vezes 10 na 3 vezes a corrente. A corrente vai ser 9 dividido por 10 vezes 10 na 3. 9 por 10, 0,9. 0,9. E esse 10 na 3 sobe como 10 na menos 3 ampere. Pessoal, 10 na menos 3 é 1 mili. Então, eu tenho que a minha corrente é 0,9 miliampere. Pessoal, sabendo que a corrente é 0,9 miliampere, eu eliminei a A, B, a C, e eu só estou entre a D e a E. Como é que eu ligo ele? Eu vou pegar a errada aqui, ó. Eu já sei a resposta. Eu estou entre duas, mas eu já sei a resposta. Se eu pegar e ligar entre A e E, pessoal, entre A e E, eu tenho os mesmos 12 volts, ó. Entre A e E, eu pego toda a tensão, 12 volts. Se eu ligar 12 volts e 9 volts, eu vou queimar meu aparelho. Então, só pode ser a resposta letra D, de Dinamarca. Resposta D, de Dinamarca. Eliminei a E, mas vamos ver se está correto.
Na D diz que é entre B e E. Ó, vai ligar entre B e E. Quantos volts eu tenho aqui? 3 mais 3 mais 3. 3 mais 3 mais 3, 9 volts, que bate com a tensão do meu equipamento. Então, a resposta D, tá? Um exercício de execução rápida, 2 de execução rápida, tanto o 8. Peraí, eu pulei o 9. Pessoal, eu pulei o 9, tá? Fizemos depois. Então, o 8, fiz o 10, faltou o 9, tá? Desculpa aí, eu pulei aqui o exercício 9, vamos voltar agora, tá? O 9 dá para fazer aqui, ó. Vai ficar muito didático, tá? Mas o 9, eu já passei o olho aqui, eu já sei o que é. Olha só, pulei o 9. Há muitos mitos em relação de como se proteger de raios, cobrir espelhos, não pegar em facas, garfos e outros objetos metálicos, por exemplo. Então, o pessoal bem antigo, né? Quando chovia, dava temporal, tapava os espelhos, não toca em metal, né? Mas nós sabemos que o problema são as pontas, né? Por isso que existem os para-raios. Mas não é para esse lado que a gente vai seguir o exercício, só para lembrar vocês. Mas, de fato, se houver uma tempestade com raios, alguns cuidados são importantes, como evitar ambientes abertos. Ambientes abertos, tu pode ser a ponta maior, um campo aberto, né? Tu está ralado, porque tu é a ponta maior. Um bom abrigo para proteger é o interior do automóvel, desde que não seja conversível. Não adianta eu estar com um carro conversível, sem a capota em cima. Daí as pontas vai ser a minha cabeça ainda. Então o automóvel vai ser um condutor fechado. Olha só, eu vou ter o automóvel, um condutor, e é fechado, tá? Bom, qual o motivo físico da proteção fornecida pelos automóveis, conforme citado no texto? Isolamento elétrico dos pneus? Não. Pessoal, muito pelo contrário, ó, os pneus são de borracha, são isolante. Tá? Se tiver cargas, ó, se tiver uma descarga, isso aqui vai ficar carregado, eu não tenho contato com o chão para descarregar. Seria interessante que passasse na carcaça e fosse embora. Né? Efeito de para-raios como as antenas? Não, o automóvel não é alto. Não é porque ele é alto que vai cair o raio e ele não está ligado com a terra. Então não tem nada a ver com os para-raios. Blindagem pela carcaça metálica? Sim. Nós chamamos isso aqui, né, que o campo elétrico é igual a zero, o potencial elétrico é constante, ó, não tem diferença de potencial e não se leva choque sem diferença de potencial. Nós chamamos isso de blindagem eletrostática. Tá? Então, lá dentro, o potencial em todos os pontos é igual, inclusive na carcaça. Então, a gente não tem diferença de potencial, nós chamamos isso de blindagem eletrostática. Resposta à letra C de Canadá. Agora sim, temos a questão 8, a 9 e a 10 resolvida. 3 questões rápidas aí e acelerou bastante o nosso processo. Tirei um print. Fábio, Oi. No 10, por que não pode ser o A? A letra A? Não pode ser o primeiro ali, o ponto lá da divisão dos amperes aí. Tá, na questão 10 essa aqui? Isso. Tá, por que não pode ser? Qual a alternativa? Não, peraí. Não, eu só quero saber por que vai a partir do B ali, por que não vai incluir. Por que não é a E? É essa a pergunta? Não, por que vai a partir do B e não... Ah, aqui ó, porque eu calculei a corrente, ele diz que o equipamento é 9 volts e 10 mil ohm. Eu aplico o que ri, eu acho a corrente dá 0,9 miliampere. E daí tu vê pelas alternativas, a alternativa A é 30, a B é 30, a outra é 1,2 e 0,9 miliampere é só a alternativa D e E. Fechou? Tá, entendi. Obrigada. Tá. Vamos para a questão 11, que é rápida também, pessoal. Rápida. Pô, vamos acabar a prova. Vamos acabar a prova e almoçar cedo hoje. E não tá com correria, né? Tá? Para vocês verem como mudaram, tá? As provas mais antigas que a gente pega, a gente não consegue num sábado em 2 horas terminar explicando como eu estou explicando para vocês. Aqui a gente vai terminar e vai almoçar mais cedo hoje, já estou até vendo.
A prova ficou mais rápida porque ela ficou mais tradicional. Pessoal, só façam... Espera aí que apareceu um troço na tela, eu vou fechar aqui. Pessoal, só façam o que eu falo. Tá? O que eu falei para a Marcela, não precisa fazer propaganda do curso. Eu fiz lá com o Delta lá e me orientou assim, assim, assado. Na matemática, a Bruna está fazendo, a gente tem conversado aí, a Bruna está fazendo um esquema aí, ela está aumentando a nota dela horrores, né, Bruna? Pode confirmar aí, tá? Então é... Sim, mas em física é difícil para mim. É a minha maior dificuldade. Sim, mas na matemática lá... Na matemática lá, tu já aumentou mais de 10 pontos. Com certeza. Entendeu? Então, a física, o que acontece? A física está mudando, Bruna. Então, a física aqui, tu vai pegar o esquema também, tu vai ver a evolução que vai estar. Tá? Bom, a questão 11, pessoal, ela é simples demais. Olha só, presta atenção aqui, ó. Tá? Tu tem um circuito do veículo, tá? Diz aqui, vamos ler aqui que eu não li a questão, né? Uma pessoa percebe que uma bateria do seu veículo fica descarregada após 5 dias sem uso. Então, o carro está parado, 5 dias, pum, a bateria foi para o pau. No início desse período, a bateria funcionava normalmente e estava com um total de carga nominal, ó, carga 60 ampere-hora. Tá? A gente conversou bastante sobre isso, sobre pilhas recarregáveis, que é 1.200 mAh, 2.000 mAh. Quanto maior esses mAh, mais dura a bateria recarregável, a pilha recarregável, porque isso é a carga. Né? Então aqui são 60 ampere-hora. Pensando na possibilidade de haver uma corrente de fuga que se estabeleça, mesmo com dispositivos elétricos do veículo desligado, ele associa um amperímetro digital ao circuito do veículo. Qual dos esquemas indica a maneira com que o amperímetro deve ser ligado e a leitura para que ele realize? Tá? Bom, ele me deu a carga aqui e fala que descarrega em 5 horas. É 5 horas? Espera aí, deixa eu ver aqui. Após 5 dias de uso. 5 dias de uso. Pessoal, aqui eu tiro a corrente, que é o kit. Lembra a formulazinha kitnet? Kitnet. Né? O kit é quando eu tenho exercício com carga elétrica, eu quero saber a corrente ou o tempo. Qual é a carga? A carga é 60, só que está ampere-hora. E aqui está dias. Eu tenho que transformar isso em hora. Então aqui é 60, qual é o tempo? É 5 vezes, cada dia tem 24 horas. 5,24 vezes 24 vezes a corrente. A corrente é igual a 60 sobre 5 vezes 24. Pô, que sacanagem isso aqui, né? Olha só que sacanagem. Pessoal, mais 60 dividido por 5 dá 12, ó. Isso aqui é uma continha fácil, ó. 12 por 24 é a metade da 0,5 ampere. Então, caindo aqueles montes de cálculos do Enem, a gente verificou que a prova até agora a gente fez contas que dá para simplificar e o pessoal já está pensando nos números para não se perder tempo, certo? Bom, já 6,05, tem várias com 0,5 aqui, ó. Ó, várias com 0,5 não. Ou a resposta é A ou B. Só que daí entra no outro detalhe. O amperímetro, pessoal, o amperímetro, ele é ligado em série. Por que ele é ligado em série? Pessoal, eu quero saber a corrente de um elemento. Eu tenho que ligar o amperímetro, que a corrente do elemento passe dentro do aparelho. E qual é a ligação, qual é a associação que eu faço que tem a mesma corrente? Série. Olha a palavra aqui, ó, ligado em série. Olha o I, ó, a corrente é a mesma. Então tem que ter uma ligação em série. Então se eu tenho aqui o circuito do veículo, ó, só vou chamar de circuito aqui, ó, eu tenho que ligar o meu amperímetro em série com o circuito. E aqui é a minha bateria. Bateria. Como a corrente é 0,5 e só pode ser A ou B, a A está ligado em paralelo com a bateria. Vai queimar esse amperímetro. Então a ligação correta é a letra B de Brasil. Então temos aí a questão número 11 resolvida, tá?
Ontem a Marcele me perguntou dela, daí eu olhei os desenhos e eu falei assim para a Marcele assim, ó, só pode ser B ou D, porque eu não fiz cálculo, só pode ser B ou D, porque as únicas duas possibilidades que eu tenho o amperímetro em série. Daí eu falei para ela assim, ó, o negócio é o seguinte, ó, vê aí se não é B ou D, senão a gente vai ter que fazer. Daí eu mandei um áudio lá, ó, pega a fórmula da carga, não resolvi para ela, foi por áudio, né? Carga é o kit, tá resolvido hoje aqui, tá? Tranquilos? Marcele, tranquila? Tranquilo, Fábio, eu tenho meu cargo. Sim. É porque hoje a gente ia resolver elas, né? Daí tu começou a me perguntar ontem, eu te dava as pistas para ti ir sozinha, né? Vamos para a questão número 12. Questão número 12. Nós temos aqui, em uma usina geradora de energia elétrica, seja através de uma queda d'água ou através de vapor sob pressão, as pás do gerador são postas a girar. Na hidrelétrica, a água cai, tem uma turbina, e as pás do gerador que ele está falando, a água, devido à queda d'água, faz girar a turbina que está associada ao gerador. E outros, como termoelétrica, termonucleares, a gente ferve uma água para a gente entender, e esse vapor que passa na turbina e faz girar. Por isso que ele fala na queda d'água ou vapor sobre pressão, faz as pás do gerador girar. O movimento relativo entre os ímãs em relação ao conjunto de bobinas produz um fluxo magnético, aula de ontem, variável através delas, gerando uma diferença de potencial entre seus terminais. Pessoal, aparece uma tensão, ontem eu falei assim, como é que se chama essa mágica? Tá? Se chama indução eletromagnética. Então o gerador aqui, ele está dizendo que tem dentro do gerador, vou botar uma caixa como se fosse o gerador, ele tem ímãs aqui, ó, norte e sul, e aqui dentro tem bobinas. E estas bobinas aqui giram aqui dentro, aqui tem a turbina, tá? Aqui vai passar água, vai passar vapor de água e vai girar essa turbina. Então a bobina lá está girando lá dentro e vai ter uma variação de fluxo. Isto vai me criar uma diferença de potencial. Essa diferença de potencial na aula de hoje nós chamamos força eletromotriz induzida. Então nós temos que a força eletromotriz induzida tem que ter uma variação de fluxo no tempo. Isso aqui é a DDP gerada nos geradores, tá? Traduzindo em relação à aula de ontem. Nessa situação, o aumento do módulo da diferença de potencial obtida nos terminais dessa bobina resulta em um aumento de quê? Pessoal, olha só. Tu quer um aumento na DDP. Para aumentar a DDP, tá? Resulta um aumento de quê? Ou tu aumenta o fluxo, ou tu baixa o tempo. Olha só. Ou tu aumenta o fluxo, ó, ou a variação de fluxo vai aumentar, ou o tempo vai ter que diminuir, certo? Bom, vamos ver. Um aumento no intervalo de tempo das bobinas, pessoal, se eu aumentar o tempo, diminui a tensão, porque é inversamente proporcional, tá? Então tá fora A. O fluxo magnético através da espira, aumentar o fluxo por meio do aumento em sua área interna exposta ao campo magnético. Bom, primeiro, o fluxo magnético aumentar até funciona, mas se ele reduzir também funciona. Na realidade tem que variar o fluxo. Na realidade não é o aumento, e sim a variação que tem que aumentar. Na C, intensidade do campo magnético no qual as bobinas estão imersas. Eu aumento o campo, não adianta nada. Eu tenho que variar o fluxo. Eu posso aumentar o campo e manter ele constante, daí não vai ter variação no fluxo. Tá? Aumentar a rapidez do fluxo magnético varia das bobinas por meio de um aumento em sua velocidade angular. Resposta D. Por que a resposta é D? Pessoal, ele está perguntando o que tu vai aumentar. Aumentar a rapidez. A rapidez. Tu vai fazer ele girar mais rápido, aumentando a velocidade angular, o ômega aqui, ó. Então, aumentando a velocidade angular, tu vai fazer girar mais rápido. Vou botar aqui, girar mais rápido. O que é a reta tu girar a turbina mais rápida? Tu diminui o tempo. Olha só, que a bobina vai passar na frente dos polos aqui, tu diminui o tempo. O ΔT diminui. E a força eletromotriz aumenta. Ó. Força eletromotriz, variação de fluxo no passar do tempo. Se o tempo diminui, a força eletromotriz aumenta. Resposta D de Dinamarca.
uma questão teórica, tá? Se torna um pouco mais difícil. Eu achei as 4 últimas, a 11, a 10, a 9, a 8, simples, e essa aqui já é uma questão que envolve mais teoria, talvez o aluno se atrapalhasse mais. Daí a questão número 12. Estamos terminando a prova. São 14. São 14. Print. Questão número 13 e 14. Eu vou apagar todo o quadro. A Marcele vai conferindo o gabarito aí, Marcele. Estamos acertando tudo por enquanto? Tu fez a prova ontem? Por enquanto tá top. Eu tenho o gabarito aqui, eu imprimi, só que está lá no fundo, tá? Não está do jeito que a gente coloca para vocês aí. Agora de tarde eu já vou arrumar esse material para vocês e mandar. Vamos lá. Me lembre disso, tá? Para ficar no nosso modelo. E eu colocar lá na descrição do vídeo. Então, na descrição do vídeo vai estar um materialzinho lá, para quem quiser ver. Então, nós temos 12, se querem passar a gravação para um amigo, sem problema nenhum, tá? Bom, questão número 13. 13 diz o seguinte. 2 engenheiros estão verificando se uma cavidade perfurada no solo está de acordo com o planejamento de uma obra, tá? Planejamento de uma obra, cuja profundidade requerida é de 30 metros. A questão mais difícil da prova, tá? Então, tu vai ter uma perfuração de 30 metros. O teste é feito por um dispositivo denominado oscilador de áudio de frequência variável, que permite relacionar profundidade com os valores de frequência de 2 ressonâncias consecutivas. Assim como em um tubo fechado, tá? Ele vai fazer um buraco, é um tubo fechado. Tá? Então aqui eu tenho a frequência 1, por exemplo, o tubo fechado é assim, a onda. Tá? Aqui eu tenho a frequência 1. Depois eu tenho a segunda frequência, frequência 2, seria algo assim. Depois a frequência 3. Ai, ai, ai. Deixa eu fazer aqui. A terceira frequência seria algo assim e assim vai, né? Frequência 2, frequência 3, tá? Considerando a velocidade do som dentro da cavidade de perfuração, uma velocidade do som 340 metros por segundo, se a profundidade estiver de acordo com o projeto, qual será o valor da próxima frequência de ressonância a ser medida? 30 metros de tubo, 30 metros de profundidade. Deixa eu ver aqui, eu tenho que é um tubo fechado, né? Então tenho que o L é igual a 1/4 da onda, pessoal, isso aqui é 1/4, é da posição de equilíbrio até um vale ou uma crista, né? Dá 1/4 da onda, então aqui vai dar 1, então vai dar 30 é igual a lambda sobre 4, lambda vai dar igual a 120 metros, comprimento de onda, V igual a lambda F, né? Essa aí vai ser a minha primeira frequência. Então aqui a frequência 1, quanto é que daria aqui? O primeiro tubo é N1. Velocidade é quanto? 340. 340, 120 a frequência 1. A frequência 1 corta aqui, 34 sobre 12. Ih, 34 sobre 12. Não dá número inteiro isso aqui? Não, não é 340, é 360. 360 sobre 12, 36 por 12 vai dar 3 Hz. Esta é a frequência 1. Pessoal, vou ver como se comporta. Eu vou calcular a segunda frequência aqui, ó. Pessoal, importante, tubo fechado só tem harmônicos ímpares. Então, agora ali é o primeiro harmônico, eu vou para o terceiro harmônico, tá? Para o terceiro harmônico. Eu vou calcular aqui a frequência 3, no caso. 3, frequência 5. Vamos lá. Aqui vai dar 3 vezes meio comprimento de onda. Tem 3 meios comprimentos de onda. Isso aqui a gente vai ver lá na parte de tubos sonoros. O comprimento é 30 metros, 3 vezes comprimento sobre 2. Aqui vai dar 60 dividido por 3, 20 metros. 20 metros. Bom, quando eu aplicar aqui V igual lambda F, a
frequência 3, a velocidade é 360, o comprimento de onda é 20, e aqui vai dar a frequência 3. Corta aqui, frequência 3, 36 dividido por 2, vai dar 18 Hz. 18 Hz, tá? Ah, é sobre 4 aqui, pessoal, sobre 4, ó, desculpa aqui, sobre 4, porque é tubo fechado, tubo aberto que é lambda sobre 2. 30 vezes 4 vai dar 120 por 3 dá 40. Então, 36 por 4 vai dar 9 Hz. Pessoal, olha aqui, ó, de um harmônico para o próximo, aumentou quanto? Aumentou mais 6. Então, tem 1, 3, é só os ímpares. Daí vai lá. Daí, quando chegar lá na frequência N, que é a que ele me pediu, que é de 135 Hz, ele quer saber a próxima frequência de N mais 1. A próxima frequência. Pessoal, se cada uma está aumentando mais 6, eu só vou somar mais 6 aqui, ó, mais 6. Se tu for calcular a quinta frequência aqui, vai dar mais 6, vai dar 15. Tá? Eu vou até fazer rápido aqui, ó. L é igual a 5, 1/4 de lambda. 30 é igual a 5 lambda sobre 4. 5 vezes 4 dá 120. 120 por 5 dá 24. 24. Daí V é igual a lambda F. 360. 24 vezes a próxima frequência. 360 dividido por 24 dá 15 Hz. Olha só, a próxima frequência, o F5 aqui, ó, é 15 Hz. Então, para cada frequência para frente, aumentou 6. Olha só, 3 mais 6, 9. 9 mais 6 dá 15. Se ele me pergunta aqui, ó, a menor frequência de ressonância que o aparelho mediu foi 135. Considere que a velocidade do som dentro da... Se a profundidade estiver de acordo com o projeto, qual será o valor da próxima frequência? Ele me deu 135. Só somar mais 6. Mais 6 vai dar 141 Hz. 141 Hz, resposta à letra C de Canadá. Marcelo, confere o cálculo aí para nós aí, a resposta para ver. Olha só que questão bandida aqui, ó. O aluno tem que saber que é tubo fechado, não é? O tubo fechado é o harmônico vezes 1/4 da onda, que eu botei um meio e deu errado aqui o meu cálculo, ó. 1/4 da onda, certo? Daí eu acho a frequência, a primeira frequência, acho a terceira frequência, a quinta, porque o tubo fechado só tem frequências ímpares, e eu vejo o quanto que está aumentando para a próxima. Ó, 3 para 9 aumentou 6. Aqui eu fiz o cálculo rapidinho, deu 15, ó. 9 mais 6 dá 15. A próxima, 15 mais 6 vai dar 21. A próxima vai dar 27. 27 mais 6 vai dar 30 e poucos. Vai chegar uma hora que vai chegar no 135, que vai ser a frequência de ressonância que ele fala. A pergunta do exercício, qual é a próxima depois dessa primeira frequência de ressonância? Então, só somar mais 6. Tá? Então, o exercício é pegar 135 e somar mais 6. Mas de onde é que sai o 6? Essa que é a parte complicada. Tu tem que saber lá a questão de tubos sonoros fechados. Tá? Então, uma questão difícil, vamos dizer assim. Vamos para 14. Os fones de ouvidos tradicionais transmitem a música diretamente para os nossos ouvidos. Então, se tu pegar um fone de ouvido, o baratinho, eu ponho aqui, passa a música, mas tem algum chiado na volta aqui, pode sair no fone, certo? Já os modelos dotados de tecnologia de redução de ruídos, tá? A gente tem aqui no OBS, que a gente faz a transmissão para vocês, a gente tem redução de ruídos ali. Eu não mexo muito nas configurações para não... Tá funcionando, vamos deixar assim, mas tem lá um monte de coisas que a gente consegue fazer eletronicamente, né? Mas cancelando o ruído. Então, nós temos equipamentos que têm redução de ruídos. Além de transmitir a música, também reduz todo ruído inconsistente à nossa volta, como um barulho de turbinas de avião, aspirador de pó. Então, os fones de ouvido CR, tá? Que é com redução de ruídos, né? Não reduzem realmente barulhos irregulares, como discursos e choros de bebês. Mesmo assim, a sucessão de roncos das turbinas do avião contribui para reduzir a fadiga do ruído.
Um cansaço persistente provocado pela exposição de um barulho alto na hora a fio. Esses aparelhos também permitem que nós ouçamos músicas ou assistimos vídeos nos trem ou em avião a um volume muito menor e mais seguro. A tecnologia redutora de ruídos utiliza a produção dos fones de ouvido baseada em qual fenômeno ondulatório? Pessoal, olha só, se eu tenho um ruído, ele é uma onda sonora. Ele é uma onda sonora, certo? Para mim, reduzir uma onda qualquer, eu tenho que ter uma interferência destrutiva, certo? Eu tenho que ter uma interferência destrutiva. Então, se eu tiver uma onda invertida, aqui poderia até anular. Tá? Isso aqui seria o quê? Já está dizendo interferência destrutiva, o fenômeno de interferência. Tá? Então, o ruído é um som. Como é que eu anulo um som? Criando uma onda em sentido contrário. Então, na realidade, a onda sonora que te interessa e o ruído, eles estão chegando no teu ouvido. Tu pega o ruído e inverte ele. Daí a própria onda sonora vai matar aquele ruído. Então, o funcionamento é através de interferência. É uma questão teórica, tá? Por eliminação, né? Se chegaria, tu não vai absorver o ruído no teu ouvido, né? Polarização seria o ruído só numa direção, não tem sentido. O som não tem polarização também. Reflexão, tu refletir, alguns poderiam pensar, mas refletir o ruído, mas e o som não reflete, ficaria um troço estranho. Então, na realidade, é interferência, a letra B de Brasil.